Boa noite, saudações, senhores conservadores. Estamos em mais uma noite de estudo e, como sempre, para nós é um momento de crescimento, de desenvolvimento e estamos fechando esse ano e, assim, foi um ano muito produtivo. E nada melhor do que caminhar para os últimos acontecimentos do ano, conversando, debatendo e aprendendo com pessoas que nós admiramos muito. Na noite de hoje, nós teremos um convidado ilustre. Eu queria saudá-lo já, o Bruno Zampier. Bruno, beleza? Fala comigo aí, Bruno. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite a todos. Muito obrigado pelas palavras, Marco. O Bruno já esteve conosco em um outro momento e que foi, assim, a abertura de uma porta muito grande, porque na área do direito ele veio colaborar com a gente. E hoje, eu vou deixar o Bruno depois ele comentar, ele vai falar de um tema que está, assim, em voga e tem abalado os alicerces da República, tá certo? E para muitos brasileiros, e eu me incluo nesse grupo, esse tema, a gente ouve falar dele, mas nós não sabemos em propriedade. Então, sem mais delongas, quero passar a palavra ao Bruno Zampier, que vai acabar de se apresentar aí. Estou sabendo que é pai, não é isso? Está super contente. Bruno, com você. Muito boa noite a todos, mais uma vez. Agradeço as palavras aí do Marco Antônio pela receptividade, pela acolhida, né? Já é a segunda vez que eu participo. É uma grande honra, uma alegria, uma satisfação para mim poder participar com o grupo de vocês, poder contribuir com o grupo de vocês, né? A iniciativa de vocês, eu não canso de dizer, é algo a ser parabenizado, é algo a ser incentivado, né? Esperamos que grupos desse tipo continuem a crescer e muito no nosso país. Na verdade, já tem crescido, muitos grupos de estudo semelhantes têm crescido, né? E o grupo de vocês se destaca aí por uma grande produtividade, digamos assim, né? Vocês vêm mantendo o grupo aí já há bastante tempo e têm conseguido aí palestras muito interessantes, né? Com o professor D'Artagnan, que aliás é meu amigo, o professor Maurício também, meu amigo, o professor Diego Pesce, que eu não conheço pessoalmente, mas sou um grande admirador do trabalho dele, né? Então, o grupo de vocês está de parabéns e é uma honra para mim ser convidado, né, a participar como um palestrante, né, junto aí com tantos outros palestrantes realmente ilustres, né, que já vieram aí falar com vocês. Como disse o Marco Antônio, agora eu sou pai, agora entro para jogar no time dos pais, né? Então, sou um pai de primeira viagem, enfim, estou aprendendo muitas coisas nos últimos dias aí. Mas no Então, futebol de também por esse casal, motivo. os pais é que ganham dos que não têm filhos. Você vê porque É verdade, é verdade. Então, é um momento também de alegria para mim, uma questão pessoal, né, particular, mas enfim, que também me incentiva também a melhorar como pessoa e estudar mais, inclusive, né? Afinal, agora tenho também um filho que vai precisar aprender algumas coisas de mim, né? Bom, mas dito isso, não quero me alongar demais nessa introdução, vamos para o meu tema, então. Então, conforme a gente combinou, conforme vocês concordaram que seria um tema interessante, eu acredito que é um tema interessante, é a questão do ativismo, né, como a nova estratégia de dominação da esquerda. Como o Marco Antônio falou, esse é um tema aí que tá em discussão, né, tem abalado aí os fundamentos da República, né, é um tema que tem despertado muito interesse de um ano para cá, de 2 anos para cá, né, talvez até um pouco mais. De qualquer maneira, esse é um assunto, essas estratégias de dominação da esquerda através de um ativismo judicial, na verdade, é algo muito antigo. Né? Não é algo que foi inventado 5 anos atrás, não é algo que foi inventado 50 anos atrás. É algo que já vem sendo pensado há pelo menos 100 anos, no mínimo.
né? Isso se não for mais tempo do que isso, tá? É o que eu vou comentar aqui na minha palestra, né? Acredito que alguma noção sobre ativismo judicial vocês já têm, vocês já devem saber o que é basicamente o ativismo judicial, né? O ativismo judicial, ele pressupõe, então, que o magistrado, no momento de aplicar a norma, ele precisa interpretar essa norma. E nessa interpretação, ele pode, né, aumentar ou ele pode deturpar o sentido dessa norma. Uma deturpação do sentido da norma para fazer com que ela abranja algum objeto que ela não estava contemplando inicialmente, que não era a intenção do legislador, poderia ser entendido, então, como uma forma de ativismo. Bom, então, na minha fala aqui, eu gosto sempre de sistematizar bem aquilo que eu vou falar, né? Então, eu dividi aqui a minha fala em basicamente 4 partes, tá? Na primeira parte, eu vou fazer uma introdução para explicar, basicamente, como é que funciona essa questão da interpretação do juiz, qual que é a liberdade que um juiz tem para interpretar, quais são as balizas hermenêuticas, né, que um juiz tem para interpretar um texto, né? Então, claro, peço licença aqui para os colegas que são da área do direito, que estão cansados de ouvir sobre esse assunto, mas que é importante a gente estabelecer aqui um consenso básico aqui sobre como que funciona, em linhas gerais, essa interpretação do sistema jurídico, né, do ordenamento jurídico, e daí para em seguida, claro, a gente começar a falar daí sobre como é que funciona, por outro lado, também o ativismo, né, e qual que é o objetivo dele. Num segundo momento dessa palestra, eu passo a tratar, então, sobre a evolução da estratégia da esquerda para o direito, né? Então, o movimento de esquerda, evidentemente, ele tem estratégia para todos os segmentos da sociedade, né? E isso já há muito tempo. Então, existe uma estratégia esquerdista para a economia, para a cultura, para as artes e, claro, para o direito também. Então, eu vou falar um pouco, né, nesse segundo momento da minha fala, sobre essa evolução do pensamento de esquerda a respeito de qual estratégia, qual a melhor estratégia para se adotar em relação ao direito, né? E daí, claro, vamos ver como é que o ativismo judicial vai entrar como uma estratégia decisiva, e que vai vir à tona nesses últimos anos aí, especialmente aqui no Brasil, né? Num terceiro momento, eu vou citar, então, alguns exemplos aí de ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal. E aí, numa quarta e última parte, eu vou fazer uma conclusão, né? Dando aí sugerindo, né? Qual que é a nossa alternativa, qual que é a nossa saída, se existe alguma solução para isso ou não, né? Então, deixar isso para a nossa conclusão. Bom, mas então vamos do início, né? Então, veja que a interpretação do direito, a chamada hermenêutica, né, jurídica, ela está baseada em vários pressupostos ou vários princípios, digamos assim, que todo juiz vai ter que apreciar, que vai ter que respeitar na hora de aplicar a norma. Vocês sabem que essa hermenêutica jurídica, obviamente, ela acaba estando ligada à própria separação de poderes, certo? Então, nós temos lá a tese clássica lá de Montesquieu, que vai ser incorporada daí pela Revolução Francesa. Então, você vai ter o Estado dividido em 3 poderes, né? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, né? Então, e cada um desses 3 poderes tem suas funções delimitadas, né? Então, cabe ao legislativo criar as leis, e aí vai um fundamento importante da democracia moderna, né? Então, as leis são votadas através de um consenso, são decididas por um parlamento, por um congresso, né? Cabe aí ao judiciário, então, aplicar essas normas, né, em casos concretos, né? Então, o judiciário, ele julga, pelo menos essa é a tese clássica, a tese básica, né? Então, o judiciário, ele pega aquela lei que foi criada para a sociedade inteira, e aí o judiciário vai aplicar aquilo em um caso específico, em um caso concreto. Pelo menos é assim que começa a história, né? Pelo menos essa é a ideia inicial. E ao Poder Executivo cabe executar, obviamente, aquelas funções básicas da administração pública. Enfim, veja que, em um primeiro momento, pode surgir o seguinte questionamento, que às vezes eu vejo alguns posicionamentos de aluno em sala, talvez um posicionamento mais ingênuo, né? Aquela dúvida no seguinte sentido: tá, mas em que sentido nós temos que interpretar a lei? A lei, ela não é clara, porque o que significa interpretar a lei?
A lei ela não é clara o suficiente a ponto de que nós não precisemos de uma interpretação, né? Já dizia o Arnaldo César Coelho, né, da falida Rede Globo, né? A lei é clara, né? Então, pressupondo-se que a lei não precisa ser interpretada. Bom, é claro que algumas leis, elas requerem, digamos, uma menor quantidade, uma menor profundidade de interpretação. Quanto mais simples é um texto, e claro que isso vale não só para textos legais, mas para qualquer texto, né? Quanto mais simples é um texto, menos você precisa interpretá-lo. Um texto muito simples no nosso ordenamento jurídico, por exemplo, é o artigo 121 do Código Penal, que define o crime de homicídio, né? Qual que é a definição de homicídio no Código Penal? Pode, Arnaldo, pois é. Então tem que interpretar assim, né? Então, uma definição aí do homicídio no Código Penal é matar alguém. É a definição mais simples que nós temos de um crime no nosso ordenamento jurídico. E pouco necessita de interpretação. É claro o suficiente, ele é simples o suficiente para pouco precisar de uma interpretação. Matar alguém, obviamente, consiste em você tirar a vida de uma pessoa, certo? Então, quanto mais simples é uma norma, mais fácil é você interpretar. No entanto, nem sempre é possível você ter normas tão simples assim, né? E aí é que começam a surgir as dúvidas, né? Cito aqui alguns exemplos presentes na nossa legislação penal. Eu sou professor de direito penal, então eu sei muitos exemplos para citar nesse sentido. Então, algumas normas que precisam de você fazer uma interpretação, não só da norma, mas do fato concreto. Veja que quando você fala de matar alguém lá do homicídio, pouco você vai precisar de uma interpretação do dispositivo penal e pouca interpretação você vai precisar do fato concreto, né? João foi lá e matou o José. Isso é fácil de você entender, você entende isso objetivamente. O próprio fato requer pouca interpretação, né? A morte de uma pessoa é algo objetivo, que você visualiza automaticamente, digamos assim, né? Então, isso daí requer pouca interpretação. Agora, outros dispositivos penais, como, por exemplo, o delito de maus tratos animais, né? Um exemplo muito citado pela doutrina penal. Veja que a expressão maus tratos a animais é um crime, né? É um crime muito citado, às vezes aparece com frequência aí na mídia, né? Quando alguém maltrata algum animal. Só que a questão é o seguinte, na prática, como que a gente interpreta isso? O que significa exatamente maus tratos animais? Veja que isso não é tão claro, certo? É claro que a própria lei define que se você mutilar um animal, isso caracteriza maus tratos. Mas a lei também coloca ao lado de mutilar animal, que é uma expressão objetiva e pouca interpretação ela requer, por outro lado, ela requer também que você interprete o que seria maus tratos, porque daí fica algo bem mais amplo, entende? Então, nesse sentido, o que seria maus tratos? Um fato que pode ser interpretado por uma pessoa como maus tratos, para outra pode não ser, né? Um sujeito lá que anda catando papel pela rua, ele pega um cavalo e ele vai fazer com que aquele cavalo puxe uma carrocinha lá carregada com papel muito pesado, com, sei lá, um metal, alguma coisa pesada, durante o dia inteiro, num sol de verão, aí é 40 graus. Isso é maus tratos ou não, né? Uma pessoa que deixa o seu cachorro do lado de fora da casa, né, dormindo sei lá, ao relento, na chuva, né? Isso caracteriza maus tratos? Para uma pessoa pode ser que caracteriza, para outra pode ser que não, né? Um outro exemplo, o crime de ato obsceno, né? Existe essa infração penal na nossa legislação, ato obsceno. Afinal de contas, o que é um ato obsceno? O que significa essa expressão? Veja que essa expressão ela não é clara como matar alguém, percebe? O que é um ato obsceno? Se você sair na rua pelado, isso caracteriza ato obsceno? Bom, provavelmente caracteriza. Mas veja que em algumas situações, por exemplo, no Carnaval, no Rio de Janeiro, isso não caracteriza ato obsceno, certo? Aquelas cenas lá no Carnaval, a pessoa está pelada lá desfilando, transmitido ao vivo para todo o país e não é ato obsceno. Se você for fazer a mesma coisa nesse exato momento, por exemplo, sair aí pela rua pelado, a polícia vai te parar. Será um ato obsceno. Agora, se você fizer a mesma coisa no Carnaval, aquilo não é considerado, porque existe uma tolerância social àquilo, digamos assim, certo? Então, veja que isso aqui só para a gente citar dois exemplos, tá? Maus tratos animais e ato obsceno, dois exemplos simplórios aqui do direito penal que requerem interpretação, né? Imagine aí a legislação tributária, a legislação ambiental, que às vezes tem questões muito mais difíceis, muito mais complexas. Então, a necessidade de você interpretar é algo muito importante que o juiz vai fazer ao aplicar a lei, né? Bom,
A partir disso, a tradição jurídica ela desenvolveu alguns métodos de interpretação, né? Existem os chamados métodos clássicos de interpretação, algo que os estudantes aí de direito aprendem logo nos primeiros anos aí da faculdade, né? Só para citar alguns exemplos, né? Métodos que às vezes são considerados antiquados, métodos que às vezes são necessários para você aplicar ali no nosso dia a dia, né? Um dos métodos clássicos é o chamado método gramatical, né? Esse método gramatical ele foi historicamente concebido aí após a Revolução Francesa, né? Então, quando vem a Revolução Francesa, veja que os tribunais eles passam a aplicar, surge lá então a chamada escola da exegese, que era uma escola que surge então com a Revolução Francesa, e ela vai dizer que ao juiz ele cabe tão somente aplicar a lei conforme ela está escrita, literalmente. E ele não poderia, de acordo com a escola da exegese, fazer nenhuma ampliação dessa interpretação. Isso daí conduzia a casos bastante absurdos. Por exemplo, se você tinha lá, sei lá, uma estação de trem em que tinha uma placa lá, por exemplo, proibido entrar ali com um cachorro. Tinha uma placa lá com um desenho, cachorro proibido, né? Bom, se você entrasse lá com um tigre, aquilo seria permitido, porque a interpretação ela seria sempre literal, certo? Então essa seria a interpretação gramatical. O que está escrito na lei? É proibido entrar com cachorro? Então com cachorro é proibido. Mas se você entrar com um urso, com um leão, ou com um tigre, ou com uma vaca, aí seria permitido porque não estaria na lei. Então essa interpretação gramatical, certo? Então é claro que na maior parte das vezes ela leva a considerações, a conclusões absurdas, mas de qualquer maneira, frequentemente também, ela é um método necessário. Por exemplo, na própria interpretação do matar alguém, do artigo 121, que você faz simplesmente uma interpretação gramatical, até porque não é necessário algo mais do que isso para você entender o dispositivo, certo? Essa escola da exegese, ela criou um brocardo jurídico que dizia: na clareza cessa a interpretação. A lei que é clara, né? A lei é clara, já dizia o Arnaldo César Coelho. Então, na clareza cessa a interpretação. Bom, alguns outros métodos clássicos aí de interpretação seria o método sistemático, daí algo já um pouco mais complexo, que vai dizer que ao interpretar um dispositivo da lei, o magistrado ele deve considerar o conjunto de todo o ordenamento jurídico, né? Então, se você vai interpretar lá o que é ato obsceno, o que é maus tratos animais, você deve considerar, por exemplo, a lei ambiental como um todo, você vai ter que considerar também o que diz a Constituição Federal a respeito de assunto semelhante, né? Então, você tem que interpretar todo o dispositivo a partir do todo, né? Então, conforme vão dizer alguns juristas, trata da interpretação do todo pelas partes e da parte pelo todo, né? Então, você leva em consideração o ordenamento jurídico inteiro para entender um dispositivo, né? Esse método sistemático também ele vai ser, de certa forma, endossado pela teoria do Hans Kelsen, né, que é o grande positivista aí do século XX, em que ele vai dizer que o ordenamento jurídico ele deve ser entendido então como um sistema que não tem falhas, que não tem obscuridades, que não tem rupturas. Toda obscuridade ou toda aparente lacuna do direito, ela deve ser, na verdade, interpretada de forma sistemática, né? Ou seja, não existe lacuna, de acordo com o Kelsen, no ordenamento jurídico. Você deve, sempre que aparece uma possível brecha na lei, na verdade, essa brecha é apenas aparente. De alguma forma, o legislador tratou aquilo, ainda que de uma forma apenas implícita, por exemplo, né? Outros métodos clássicos, aí, o chamado método sociológico, que diz que o legislador, que o juiz ele deve buscar qual que é a finalidade social da norma. Um outro método, chamado método teleológico, que vai dizer que o juiz deve fazer uma interpretação sobre a finalidade da norma. Quando o legislador criou aquela norma, qual que era a intenção dele, né? Então, o método teleológico ele vai dizer que o juiz ele deve buscar a intenção do legislador e, a partir disso, interpretar a norma, certo? Bom, esses são os métodos clássicos, só para citar alguns aqui, né? E para resumir a história, né? A partir disso, nós também temos vários princípios importantes no direito, né? Princípios que, conforme a gente vai ver aí na sequência, eles acabam sendo mitigados pelo ativismo judicial. E eu vou citar exemplos aqui, né? Um princípio muito importante, por exemplo, do direito penal, talvez o princípio mais básico do direito penal, é o princípio da legalidade, ou o princípio da estrita legalidade, melhor dizendo. O que é o princípio da legalidade no direito penal? Ele está expresso lá no artigo 1º do Código Penal.
ele vai dizer basicamente o seguinte: princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia combinação legal. Quer dizer, para que você possa ser processado e punido por um crime, antes de você praticar esse crime, essa conduta criminosa tem que estar prevista na legislação como crime, né? Para você ser punido por um homicídio, antes de você ter praticado o homicídio, tem que estar previsto na legislação a pena do homicídio, o conceito de homicídio, né? Nulla poena sine lege, né? Como disse ali o Gilberto, muito bem, né? Exatamente isso. Veja que esse princípio também ele é vigente em direito tributário também, né? Você não pode, a lei tributária ela não pode retroagir, né? Você não pode pagar um tributo, né, que vai ser criado amanhã, digamos, por um fato que você fez hoje, né? Imagina que amanhã o legislador cria um tributo e ele vai exigir que você pague esse tributo por um fato que você praticou hoje. Obviamente não teria sentido. Então, o princípio da legalidade também é o mesmo raciocínio que você aplica, por exemplo, em matéria tributária, certo? Um outro princípio importante do direito penal, só para ilustrar mais um pouco, que, aliás, um princípio que decorre do princípio da legalidade, que é o princípio da proibição da analogia in malam partem. O que significa isso? Proibição da analogia em prejuízo do réu, né? Então, só para dar um exemplo para você a respeito disso. O que é uma analogia? Analogia é quando você faz uma comparação entre duas coisas, certo? Veja bem, na hora que o juiz, então, ele vai aplicar um dispositivo que prevê um crime, que descreve um crime, ele não pode, na evidência ali de uma brecha na lei, ele não pode fazer uma analogia que impute aquele crime a alguém que não esteja contemplado no dispositivo penal, né? Então, só para a gente ver um exemplo. Vejam, por exemplo, aqui o chamado crime de abandono material, só para vocês entenderem de forma perfeita o que eu estou falando, né? O que é o crime de abandono material? Está lá no artigo 244 do Código Penal, né? Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge, do filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários, ou faltando o pagamento de pensão alimentícia, etc., etc., pena detenção de 1 a 4 anos. Veja que o crime de abandono material, então, ele está protegendo, né, quem? O cônjuge. Quer dizer, se o seu cônjuge ficar doente, não puder trabalhar, não puder sustentar, você tem o dever de cuidar dele, certo? Isso vale também para o caso dos seus pais ficarem doentes, ou dos seus descendentes, né, os seus filhos, né? Mas veja que aqui o legislador ele não citou, por exemplo, a relação entre irmãos. Digamos que o teu irmão esteja passando necessidade, você não socorre ele, veja bem, não está previsto aqui no 244 a relação entre irmãos. Se um juiz aplicasse para você que deixou de cuidar do seu irmão o artigo 244, ele estaria fazendo, então, uma analogia em prejuízo do réu, uma analogia em malam partem, entende? Então, o legislador ele só previu aqui a proteção para cônjuge, para filho, para os pais, mas não para os irmãos. Se o juiz interpretar esse 244 no sentido de estender a aplicação dessa norma aqui também para a relação entre irmãos, estaria fazendo uma analogia em malam partem que nós poderíamos chamar, inclusive, de uma forma de ativismo judicial, certo? Estaria estendendo, extrapolando os limites da interpretação, certo? O juiz em matéria penal ele não pode jamais fazer uma coisa dessa, certo? Então, isso daqui só para a gente ver um exemplo a respeito disso, tá? Bom, claro que existem diversos outros princípios ali que vão nortear. A gente poderia falar, veja, a gente poderia falar em várias disciplinas, várias ciências jurídicas, né? Todas as ciências jurídicas vão ter seus princípios, né? Direito constitucional, direito penal, direito civil, direito tributário, e por aí vai, né? E todas elas, então, têm suas normas, seus princípios, né, hermenêuticos, né, que o juiz sempre vai ter que observar. Bom, então essa é a regra, essa é como funciona, como sempre funcionou o direito, é assim que funciona a tradição jurídica, certo? Bom, agora, por outro lado, a gente sabe que está acontecendo toda essa situação do ativismo. Ainda estou aqui na minha introdução, tá? E, a título introdutório, ainda quero levantar a seguinte questão. Na verdade, o ativismo é colocado em dúvida, se ele existe ou não, acredite se quiser. O próprio ministro, o Barroso, ele diz que não existe ativismo, tá? Então, se você procurar aí no YouTube, entrevista do Barroso no Roda Viva, ele diz com todas as letras. Essa história de que existe ativismo supremo é lenda,
Frase dele, tá? É lenda, isso daí não existe, é coisa que estão inventando, é chifre em cabeça de cavalo, isso não existe, tá? Ele vai dizer o seguinte: não existe ativismo no sentido pejorativo de você deturpar a lei para você estender ela a casos que o legislador não contemplou, por exemplo. Não. O que existe, diz o ministro, seria apenas um protagonismo judicial. Protagonismo judicial. O que diz, eu transcrevi aqui uma frase aqui do ministro, ele diz lá no Roda Viva. Ele concorda que o Supremo se desencontrou da sociedade na área penal, que, na opinião dele, ele na verdade, eu não entendi o que ele diz na entrevista do Roda Viva ali. Ele disse que o Supremo parece que não deveria ter competência para apreciar a matéria penal. Eu não entendi direito o que ele quis dizer, mas enfim. O Supremo se desencontrou da sociedade na área penal, por exemplo, nessa questão aí da prisão em segunda instância, né? Então, a sociedade queria que tivesse prisão em segunda instância e ele se desencontrou, né? Mas na área de direitos fundamentais, diz o ministro, o Supremo ele tem andado junto com a sociedade. Por exemplo, aí ele cita alguns exemplos. Demarcação de terras indígenas, na questão da violência contra a mulher, nas questões envolvendo a causa gay, palavras dele, e na proteção à liberdade de expressão. Por exemplo, quando o Supremo definiu que as marchas da maconha não caracterizavam apologia ao crime de uso de drogas, né? Então, entende o Supremo, por exemplo, só para citar o exemplo aí, veja que lá em 2011, 2012, estavam muito em voga, né, as marchas da maconha. Aí o pessoal saía na rua fazendo toda aquela algazarra lá para legalizar as drogas. Teve a famosa banda lá, o Planet Hemp, né? Legalize já, uma erva natural não pode te prejudicar e toda aquela coisa. Inclusive, eles foram presos na época, né? Bom, o Supremo ele definiu, então, que você não pode criminalizar esse tipo de conduta. Ou seja, o tipo penal. O que disse o Supremo nesse caso específico? Existe o crime de apologia. Você fazer apologia ao crime, ou se incentivar, né, alguém a praticar crime, certo? O que o Supremo fez, então, foi dizer o seguinte: para você interpretar o dispositivo penal que prevê o crime de apologia, você tem que fazer uma interpretação restritiva, certo? Como assim? Você deve interpretar ele no sentido de que aquelas passeatas que pretendem descriminalizar alguma conduta, elas não podem ser interpretadas como apologia. Você não pode incentivar, né? O dispositivo ele continua lá, você não pode incentivar pessoas ao crime. Mas quando esse suposto incentivo ele está no contexto de uma passeata que quer colocar em discussão a criminalização daquela conduta, seja o aborto, seja a questão das drogas, você não pode interpretar aquilo como sendo apologia ao crime, porque aí, vai dizer o Supremo, você estará inibindo a liberdade de expressão, você vai estar inibindo, proibindo, né, a discussão sobre a criminalização das condutas. Então, basicamente isso, na questão da proteção da liberdade de expressão que o ministro estava se referindo, né? Então, o ministro então ele disse que o Supremo ele não incorre nesse sentido pejorativo de ativismo, mas que ele simplesmente ele tem adotado uma postura proativa, respondendo aí aos anseios da sociedade, principalmente naqueles casos em que eles entendem que o Congresso Nacional foi omisso. Então, claro, eles admitem que cabe ao Congresso Nacional legislar, fazer as leis, etc. Mas quando o Congresso Nacional está omisso, está muito lento, aí justifica-se que o Supremo tem uma postura proativa, né? Ou que ele tem um protagonismo judicial, conforme as palavras aí do Roberto Barroso, que, cá entre nós, se trata apenas de um eufemismo, né, para ativismo judicial. Inclusive, o ministro ele vai dizer, tem uma citação dele interessante em um livro, ele vai dizer o seguinte, a respeito do ativismo: a ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores. Veja as palavras bonitas dele, né? O ativismo judicial está associado a uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois poderes. A postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem, aí ele coloca 3 formas lá do ativismo, né? Que ele julga algo bom, tá? A aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto, independentemente da manifestação do legislador ordinário. 2. Declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos
atos de patente e ostensiva violação da Constituição. Ou seja, o legislador aprovou uma norma, né? E ainda que aquilo não esteja expressamente violando a Constituição Federal, vai caber ao Supremo interpretar aquilo, frequentemente de acordo com os anseios sociais, né? E julgar aquilo inconstitucional, contra uma decisão do Congresso, por exemplo. E terceiro, a imposição de condutas ou de abstenções ao poder público, notadamente em matéria de políticas públicas. Ou seja, no segundo elemento ali da citação dele, ele está se referindo a uma atuação do Supremo sobre o Congresso Nacional. Nessa terceira citação aqui, ó, imposição de condutas ou de abstenções ao poder público, ele está se referindo ao Poder Executivo. Ou seja, cabe ao Supremo Tribunal Federal, então, né, ter uma atitude ali de controle sobre o Congresso e sobre o Poder Executivo, declarando inconstitucionais normas que foram aprovadas, enfim, e exigindo atuações do Poder Executivo, certo? Bom, um outro tema aqui, veja que, então, para o ministro não existe ativismo, tá? E quando existe esse ativismo, ele é um protagonismo judicial, ele é algo louvável, porque ele está defendendo alguns princípios constitucionais, certo? Bom, ainda a respeito dessa dúvida sobre se existe ou não ativismo, um outro episódio aí que foi bastante interessante aconteceu uns 2 anos atrás, não sei se os senhores viram, que foi quando o professor Olavo de Carvalho publicou um vídeo no YouTube dizendo que o guru do ativismo judicial do STF era o filósofo americano, o Ronald Dworkin, né? Nesse vídeo, que está até hoje aí no YouTube, se os senhores procurarem, sugiro que os senhores deem uma olhada, o professor Olavo ele faz uma leitura deste livro aqui do Ronald Dworkin, Religião Sem Deus, tá? É um livro que o Ronald Dworkin trata, então, sobre essa questão de liberdade religiosa, direitos fundamentais, etc. E aí o Olavo ele faz uma leitura, uma interpretação ali, dizendo, então, que o Dworkin ele é o mestre, o guru desse ativismo judicial do STF. Interessante que o Lênin Streck é um professor aí de direito constitucional do Rio Grande do Sul, que escreve semanalmente aí em vários artigos, né? E é um autor muito citado no meio jurídico. Se eu não me engano, ele é o terceiro autor mais citado no direito, entre os autores brasileiros do direito, tá? Aí ele publicou um artigo dizendo que o Olavo estava viajando, que o Olavo não tinha interpretado corretamente o Dworkin e que o Olavo ele não tem informação, ele fez um deboche lá contra o Olavo, dizendo que o Olavo não tem formação acadêmica, que ele não entendeu nada do Dworkin, que tudo que o Olavo estava dizendo sobre o Dworkin era um completo absurdo, né? Basicamente, nesse livro aí do Religião Sem Deus, o Dworkin ele faz uma análise, então, sobre a questão da objeção de consciência, que um caso que chegou, né, à Suprema Corte Americana, que basicamente era o seguinte: pessoas que não tinham religião, né, pessoas que eram os ateus, né, eles invocaram, então, objeção de consciência para não se alistar, para não ir à guerra, certo? E aí veja que essa objeção de consciência, ela era tradicionalmente invocada por pessoas religiosas, pessoas que defendiam, têm alguma crença religiosa, crença em algum Deus, né? Então, como objeção de consciência para não ir à guerra. Mas aí aconteceu esse caso em que ateus, né, procuraram invocar o mesmo direito, né, dizendo que, embora eles não acreditassem em Deus, os seus valores pessoais ali não permitiam que eles fossem lutar em uma guerra. A Suprema Corte reconheceu, então, esse direito. E aí, daí vem o nome do livro do Dworkin, Religião Sem Deus, né? Então ele vai dizer que, embora existam muitas divergências entre ateus e religiosos, no entanto, existem certos princípios comuns entre uns e outros, certo? Então, princípios morais, né? O princípio de, sei lá, amar o próximo, respeitar a vida do próximo, seriam comuns, então, a ateus e religiosos em muitos casos. Então, aí veio o Dworkin uma hipótese, então, para que você tenha um diálogo possível, né, entre os diversos setores, mesmo os setores mais antagônicos da sociedade.
né? Bom, o que o Olavo aponta ali, então, como sendo o problema disso, né? O problema disso vai estar na conclusão final da teoria do Dworkin, né? A grande malandragem, digamos assim, do Dworkin é que ele vai colocar que sempre existem valores, né? Valores que são defensáveis, né? Que a sociedade adere a certos valores, e muitos veem nisso, muitos de forma ingênua, acreditam que com isso o Dworkin está defendendo uma espécie de justnaturalismo, ou um retorno, né, ao justnaturalismo. Olha só, ele está defendendo valores morais sobre a legislação. Então, nesse caso, por exemplo, a legislação manda que as pessoas se alistem, né, que elas obedeçam, né, ao alistamento militar. Nesse caso, uma questão principiológica ali está se sobrepondo à legislação. Então, seria como que um retorno a um justnaturalismo, que valores morais se sobrepõem. Mas aí, só para resumir a história, como apontou o Olavo, esses valores, eles não são os valores da tradição moral clássica, né? Não são os valores justnaturalistas do cristianismo, né? Ou do direito natural clássico, conforme eu falei na nossa palestra anterior, né? Não, eles são os valores da esquerda progressista, do Estado moderno, laico, contemporâneo, né? Então, não são qualquer princípios assim. Isso vai se revelando nas diversas opiniões do Dworkin que você vai lendo nos livros. Então, ele vai ser a favor do aborto, ele vai ser a favor das cotas, ele vai ser a favor da total liberação da pornografia, por exemplo, como liberdade de expressão, e assim por diante, né? Então, ele de fato, assim, não existe valor, não existe princípio da esquerda que não seja defendido pelo Dworkin. E, por outro lado, eu nunca vi um valor defendido pelo conservadorismo que seja endossado pelo Dworkin, né? Então, ele cria toda uma teoria para dizer que os princípios morais se sobrepõem, de certa forma, à legislação, em muitos casos, mas esses princípios eles nunca são os da sociedade, daquela parcela conservadora ou de direita da sociedade, mas sempre os valores da sociedade progressista, da esquerda, ou, quando não, da extrema esquerda, certo? Bom, então, isso aí só para vocês verem o nível. Então, você tem o Roberto... o Barroso, ministro supremo, dizendo que não existe esse ativismo. O Lênin Streck, que é um grande professor, muito citado aí em todo o Brasil, né, e que se coloca como um ferrenho defensor, um ferrenho crítico do ativismo judicial, mas que não vê no Dworkin o guru do ativismo judicial do STF, né? Critica, debochou um monte do Olavo por ele dizer isso, né? Ignorando, por exemplo, parece ignorar que o Roberto Barroso, inclusive, já esteve na casa do Dworkin, né? O Dworkin, ele faleceu em 2013, eles se conheceram, né, pessoalmente, né? Ele foi até os Estados Unidos, conheceu o Barroso, tem vários trabalhos escritos a respeito da obra do Dworkin e assim por diante, né? Então, para você ver o nível da situação. Então, você tem ali um ministro supremo que nega a existência do ativismo, e, por outro lado, você tem um grande professor influente aí dizendo que Dworkin não tem nada a ver com o ativismo judicial. Bom, vamos ver então se não tem mesmo, né? Vamos destrinchar um pouco melhor isso. Passo então aqui para a segunda parte. Pessoal, só que eu estou com um pequeno probleminha aqui, que eu estou com o meu celular e está acabando a bateria. Eu preciso buscar o meu carregador aqui para que não acabe a bateria. Posso dar Vai lá que eu estou conversando com o pessoal aqui enquanto isso. Fica Então, tranquilo. beleza. Um minutinho. Desculpa aí o probleminha, tá? Só um pouquinho, deixa eu pegar o Nada, carregador. fica de boa. Valeu. Pessoal, vocês podem agora na segunda fase, de vez em quando, entrar e dar uma perguntinha. Eu não pergunto muito, que direito não é muito da minha praia, só se for a parte de filosofia do direito. Seja, Gilberto, se quiser pentear alguma coisa, tá bom? Porque ele tem Tranquilo. mais uns 15 minutos, como ele vai desenrolar. Não. Talvez eu faça algumas perguntas meio bobas aí, mas não vão rir não, hein? Mas Não, é porque, olha, agora ele vai chegar na ideia principal. Ô, Marco Antônio. é muito louco, cara. Tá louco. Muito louco. A gente fica resgatando algumas coisas aqui, ele vai falando e vai lembrando. Cara, esse negócio, esse mundo é muito louco. Não, é uma questão assim, de extrema relevância, Marco Antônio. O Fluminense está ganhando o Internacional de 1-0. Tá bom. Mas, gente, a gente tem que anotar sua perguntinha aí depois para esse momento aí. Tá bom? Uma questão que assim, sempre me chama muita atenção
quando ele estava falando, ele começou falando lá da questão da interpretação gramatical, né? Pra te ver. Tá. Beleza. A interpretação gramatical, né? Embora a necessidade de se interpretar de maneira subjetiva muitas situações, nós entramos num terreno de uma subjetividade, não é só na área do direito, né? Essa é uma questão que engloba problemas de forma geral na sociedade que a gente vive, né? Mas assim, uma subjetividade que ela beira a loucura, né? Ela beira a loucura, né? A verdade é essa, né? Mas vamos aí com o retorno dele, Marco Antônio. Depois a gente vai comentando aqui. O Thiago também está. Perguntas aqui já para ele. O Bruno, vai mais uns 15 minutos. Você pode fazer aquela narração? Tá. Acho que eu não vou conseguir resumir em 15 minutos, tá? Mas vou tentar adiantar aqui. Vai lá. Vou tentar resumir mais história. Bom, nessa segunda parte aqui, então, eu vou procurar adiantar o máximo que eu conseguir, tá? Mas na segunda parte, eu queria fazer, então, um comentário sobre a questão dessa origem desse ativismo e como é que ele se desenvolveu, ou melhor, como é que evoluiu essa estratégia da esquerda em relação ao direito, tá? Uma das obras aí mais antigas que eu já li a respeito desse assunto é a famosa obra do Engels, né? O parceiro intelectual lá do Marx, que escreveu uma obra chamada O Socialismo Jurídico, que é essa daqui, ó. Eu, inclusive, tenho ela, tá aqui, Socialismo Jurídico. Olha só, o que é a discussão dos caras nessa época? Essa obra aqui, ela foi escrita em 1887, tá? Do que trata essa obra? Olha só, o Engels, ele escreve essa obra aqui para criticar um outro sujeito, um outro esquerdista, chamado Anton Menger. Esse Anton Menger, ele era um defensor do chamado socialismo jurídico. Olha só, de acordo com o Menger, veja que estamos aí em 1880, certo? De acordo com o Anton Menger, a melhor forma de você implantar o socialismo seria através do direito. Como? Você simplesmente criando leis que favorecessem o proletariado, de forma a você minar os direitos da classe burguesa e assim por diante. É o que se chamava justamente de socialismo jurídico. O Engels, quando viu isso, ficou revoltado, porque ele e o Marx não aceitavam essa tese. Para eles, a implantação do comunismo tinha que ser pela via revolucionária mesmo, né? Tomada do poder à força, e não pela via do socialismo jurídico. Veja que a via do socialismo jurídico seria uma tomada de poder de forma, digamos, pacífica, de forma paulatina, de forma lenta. Então, você ia inflacionando os direitos da classe operária, digamos, até que chegava um ponto, então, em que o capitalismo não ia mais conseguir sustentar e você ia ter a implantação de um governo comunista. O Engels, nesse livro, Socialismo Jurídico, ele diz que isso é uma tremenda bobagem, que não é assim que vai ser implantado o socialismo, né? Uma discussão interessante que eles citam aqui é, por exemplo, sobre o direito de greve. Então, também ele vai dizer, você tem que implantar o direito de greve, e aí os operários vão fazendo greve, etc., e assim vai complicando a vida da classe burguesa, né? Aí o Engels, olha só, ele dá a seguinte resposta: isso é uma grande besteira. O direito, ele é um instrumento de dominação da burguesia, o direito inteiro, tá? Então, o direito tem que ser abolido, simplesmente isso, tá? E aí ele vai dizer o seguinte: o direito de greve, que o Anton Menger estava decidindo, ele é um direito burguês. Não que a greve seja uma coisa burguesa, mas o direito de greve, ele é burguês. Por quê? Aí o Engels ele diz assim: o que acontece é que quando você legisla a respeito da greve, você sempre vai estar protegendo alguma coisa. Você garante o direito dos trabalhadores fazerem greve, mas sempre vai ficar um resquício de proteção sobre o quê? Sobre o capital. Certo? Então, as regras que definem quando você pode fazer, em que condições você pode fazer a greve, no final das contas, vai dizer o Engels, sempre vão permitir que o capital continue existindo. É justamente isso que nós temos que lutar contra. Então, vai dizer o Engels, isso aí não funciona. Eu tenho que simplesmente lutar pela abolição do direito, certo? Veja bem que essa teoria do Engels não foi a teoria que prosperou, essa teoria do Marx. Aliás, veja que a maior parte das teorias do
de Marx já estão refutadas, inclusive pelos próprios esquerdistas, certo? Nem os esquerdistas, hoje em dia, lutam pela abolição do direito. Conforme a gente tem visto, a gente vai ver melhor aí, eles têm lutado atualmente pelo ativismo, que seria justamente uma certa posição e que o Anton Merger provavelmente seria favorável, certo? Então, essa estratégia marxista de você abolir o direito, ela foi abandonada há muito tempo pelos próprios marxistas. Aliás, só para citar como exemplo, né, diversas teorias do Marx já foram abandonadas e refutadas há muito tempo, né? Só para exemplificar aqui, né, a teoria da história do Marx foi refutada pelo Weber há muito tempo atrás, né? A teoria do valor lá da economia foi refutada pelo Mises em 1922, né? Que ele tem aquele livro sobre o cálculo econômico sobre o capitalismo, né? A teoria da alienação e luta de classes, né? Foi refutada pelo Karl Popper, pelo Hayek, pelo Raymond Aron, né? Então, praticamente tudo que Marx escreveu, inclusive sobre essa estratégia a respeito do direito, ela foi abandonada há muito tempo, né? Aí o que acontece? Em um segundo momento, vem o famoso Antônio Gramsci, que é um grande estrategista moderno aí do comunismo, né? O Gramsci, basicamente, acredito que vocês já leram alguma coisa sobre ele. O Gramsci, ele era presidente lá do Partido Comunista Italiano, né? Ficou muito tempo preso pelo governo fascista, né? E aí ele vai dizer o quê? Ele vai mudar completamente a estratégia marxista, né? Ele vai dizer, uma das coisas importantes que ele diz, é que ele não acredita que a ideologia tem uma ligação orgânica com a classe, né? Não é porque o sujeito ele é burguês que ele necessariamente tem uma ideologia burguesa. Não é porque o sujeito ele é proletário que ele necessariamente tem uma ideologia proletária. Às vezes acontece justamente o contrário. Às vezes o cara ele é proletário, mas ele tem uma mentalidade burguesa, né? Então ele vai dizer que não existe essa ligação entre uma coisa e outra. E logo, você não pode tratar a luta política conforme esses dois espectros, né, de proletários, esse espectro simplório, né, entre proletários e burgueses, né? O que acontece? Aí o Gramsci ele vai instaurar, digamos, essa estratégia de hegemonia cultural, né? A instauração do comunismo, ela deve se dar pela via da cultura, pela revolução cultural, digamos assim. O Gramsci ele tinha ficado impressionado com o nível de violência que tinha sido necessário para produzir o comunismo na Rússia, enfim, em diversos outros países. Então ele viu que impor o comunismo pela revolução armada, violenta, ele produzia um holocausto gigantesco e ele não era tão eficaz assim. Então era melhor você criar então toda uma cultura para que você mudasse o pensamento das pessoas, né? Então, ele vai criar todo aquele conceito lá sobre o intelectual orgânico, etc, né? Só para a título de curiosidade, veja que em 1987, o Exército Brasileiro fez, então, participou da 17ª conferência, eu peguei aqui, 17ª Conferência dos Exércitos Americanos, realizada em 1987, tá? Em que eles fizeram, então, um relatório sobre a mudança de estratégia da esquerda, inclusive aqui no Brasil, evidentemente, em geral na América Latina, né? Então, eles notaram que os esquerdistas, como eles perderam a guerra militar, né, para o exército brasileiro, então eles estavam adotando uma outra estratégia, que era a partir do pensamento de Gramsci, né? Aí eu cito aqui um trecho desse relatório do Exército Brasileiro em 1987, tá? Serviço de Inteligência do Exército. Eles vão dizer: para Gramsci, o método não consistia na conquista revolucionária do poder, mas em subverter culturalmente a sociedade com o passo imediato para alcançar o poder político de forma progressiva, pacífica e perene. Para este ideólogo, a ideia principal se baseia na utilização do jogo democrático para a instalação do socialismo no poder. Uma vez alcançado esse primeiro objetivo, se busca impor finalmente o comunismo revolucionário. Sua obra está dirigida especialmente aos intelectuais, profissionais e os que manejam os meios maciços de comunicação social. Evidentemente que isso vai chegar entre os juristas também. Vai demorar um pouco, mas vai chegar entre os juristas e vai chegar, inclusive, aos nossos ministros. Tá? Então, gostaria de ler também uma citação aqui, ó, do Roger Scruton, Pensadores da Nova Esquerda, trecho em que ele fala especificamente a respeito de Gramsci e que traduz aqui aquilo que a gente vê na postura desses intelectuais orgânicos de hoje, né? Olha só o que ele diz. Com uma franqueza surpreendente para um marxista mais ortodoxo, Gramsci devota uma considerável parte de sua obra ao estudo do papel dos intelectuais,
admitindo diretamente que eles não são apenas os verdadeiros agentes da revolução, mas também que devem sua legitimidade à correção de suas visões. Ele assim sustenta uma das premissas indispensáveis do esquerdismo moderno, a premissa segundo a qual, em virtude de meu conhecimento e inteligência superiores, eu, o intelectual crítico, tenho o direito de legislar sobre você, o homem que meramente prejulga. Você é um preconceituoso. Você prejulga as coisas. E eu, que sou intelectual crítico, eu tenho o direito e o dever de legislar sobre você. Bom, vejam se isso daqui não vai ser muito parecido com o que acontece com a teoria do Ronald Dworkin, né? Ronald Dworkin, então, ele nasceu em 1931, faleceu em 2013, né? E ele é um dos filósofos do direito aí, mais em voga aí, atualmente, principalmente no Supremo, né? Para resumir a história, o que vai dizer o Dworkin? Então, a meu ver, embora isso não esteja expresso em nenhum local, mas a meu ver, a teoria do Dworkin, ela traduz para uma teoria do direito aquilo que Gramsci estava dizendo, tá? Então, assim, como é que o Dworkin faz isso? O Dworkin, ele vai dizer que os princípios do direito, eles são mais importantes que as regras. Eles se sobrepõem às regras. Porque nos princípios, obviamente, ele vai encontrar, então, uma conexão com valores morais. Como eu disse, muitos veem nisso com ingenuidade, a ideia de que ele está se conectando, então, com a tradição cristã do justnaturalismo. Lê do engano, ingenuidade. Os valores que ele vai buscar são os valores defendidos pela esquerda. Esse que é o X da questão. Nunca está expresso, ele jamais vai dizer que ele é um esquerdista, certo? Não, ele é um democrata, defensor dos princípios constitucionais, certo? Então, só para explicar um pouco melhor, o Dworkin, ele faz claro que o Dworkin, ele é um grande intelectual, ele tem uma obra imensa, uma análise muito vasta de diversos casos jurídicos, tá? Ele vai tratar dos chamados hard cases. O que são os hard cases, né? Muito estudados lá no direito americano, né? Os hard cases são casos em que o juiz ele vai julgar a situação e o juiz ele não consegue encontrar uma lei que defina de forma expressa e clara qual que é a justiça do caso, qual que deve ser a conclusão do caso, qual que deve ser a decisão final do caso. Então, o juiz ele é obrigado, nessas situações, a recorrer aos princípios para interpretar, certo? Então, o Dworkin ele vai ver nisso, então, um argumento para mostrar que as regras elas estão ali para tratar dos casos mais cotidianos, casos mais rotineiros, mas que quando a situação fica mais complexa, você recorre aos princípios, e os princípios, portanto, eles estão um nível acima das regras, certo? Eles se sobrepõem nesse sentido, né? Veja que isso leva à conclusão, por exemplo, divergente de Hans Kelsen, né, o teórico lá do positivismo. Ele vai dizer que, veja que o Kelsen, ele dizia que quando acontecem essas margens, esses casos em que a lei ela não é clara, o juiz, então, ele julga com uma certa discricionalidade. Para o Kelsen, quando acontecem essas margens aí de liberdade da decisão, o juiz ele opera com uma discricionalidade. Então, ele escolhe como julgar, algo bastante subjetivo. O Dworkin ele vai dizer que não existe essa discricionalidade, que o direito ele sempre tem uma resposta precisa e ela está sempre nos princípios. Então, não existe discricionalidade, digamos, pro Dworkin, como vai dizer o Kelsen, mas que existe ali, na verdade, um princípio que o juiz vai ter que encontrar. Então, vai dizer o Dworkin que a decisão judicial não deve ser vista, na verdade, como uma decisão, mas mais como uma descoberta. Trata-se de você descobrir qual que é o direito a ser aplicado no caso concreto através desses princípios. Alguns exemplos aí de algumas posturas do Dworkin. Aí, claro que o Dworkin ele tem uma obra que trata especificamente de uma teoria jurídica, né? Mas ele também vai ter diversas obras que ele trata de casos complexos, né? Tem lá o livro dele, Levando os Direitos a Sério, por exemplo, né? O grande clássico dele do direito é o Império do Direito, tá? Onde ele tem a teoria do direito dele. Algo mais formalizado, algo mais técnico, digamos assim. Mas aí também tem os outros livros dele que ele trata essas questões polêmicas aí, tá? Então, ele trata, por exemplo, sobre questão sobre as cotas, né? Ele trata sobre aborto, né? Claro, ele é favorável ao aborto, mas só para citar um exemplo de análise que ele faz a respeito da questão das cotas. Então, tinha lá um caso de um rapaz que foi aprovado na faculdade de Direito, mas ele não conseguiu entrar por causa das cotas. A faculdade estava aplicando o sistema de cotas, ele atingiu uma nota, ele era branco,
atingiu uma nota, mas não foi recebido na universidade, porque aí entrou em conflito ali com a taxa, ali, com a porcentagem de cota da faculdade, ele não entrou, mesmo tendo nota suficiente para entrar, certo? Aí ele entrou com ações e tal, chegou na Suprema Corte e tal. Aí o Dworkin ele vai analisar o caso. Bom, o Dworkin, veja como a linguagem, a argumentação dele é escorregadia, conforme vai explicar o Roger Scruton aqui no livro, né? O Dworkin, ele reconhece que, digamos, não existe o direito de você ser avaliado pelo mérito. Não existe um direito de você ser avaliado pelo seu mérito, certo? Conforme vai dizer o Roger Scruton, a princípio parece que o Dworkin está argumentando dentro da tradição liberal norte-americana, no sentido de que não cabe ao Estado, não cabe ao governo impor a você que está querendo conceder um benefício para alguém a forma como você vai impor esse benefício. Se você vai dar um benefício para uma pessoa, você pode escolher a forma de dar esse benefício, certo? Então, não existe nada que possa obrigar, por exemplo, uma universidade a permitir a entrada das pessoas somente pelo seu mérito. Então, a faculdade ela pode, a princípio, né, exigir qualquer critério para que a pessoa entre na universidade. A princípio, parece que ele está argumentando dentro dessa tradição do direito americano, da tradição liberal americana, né? Mas, só que é o seguinte, aí lá pelas tantas, o Dworkin ele vai dizer que a política ela não pode coagir a entidade privada quando ela decide conceder um benefício. O problema é que essas cotas elas não são uma imposição da universidade, mas da política. E aí o Dworkin ele passa a aceitar as cotas e dizer que elas são legítimas, porque ele começa a argumentar, então, dizendo que quando essa política pública ela está definida de forma a promover o direito da maioria, promover o direito promover o direito das minorias, né, e reduzir as desigualdades, aí isso é válido. Ou seja, quando ele está de acordo com uma política, aí isso é possível. Então, esse é um exemplo de argumentação que ele mostra que a política, de acordo com Dworkin, não pode impor as formas de você conceder benefícios, a menos que essa seja uma política de esquerda, certo? Então, a direita, ela não pode exigir que as pessoas entrem na faculdade pelo seu mérito. Digamos, se isso for apresentado como uma razão política, para o Dworkin isso não tem validade. Não há razão política justa para ele de você exigir que as pessoas entrem na universidade simplesmente pelo mérito, né? Mas essa razão política ela vai ser válida para ser imposta sobre a universidade quando elas for uma política de esquerda. Simplesmente isso, né? Questão sobre pornografia, né? O Dworkin ele faz uma análise também sobre a questão sobre liberdade de expressão e se nós temos direito à pornografia ou não, né? Então, ele faz uma análise específica sobre o chamado relatório Williams, de 1979. Foi um relatório feito na Inglaterra sobre essa questão aí, sobre permissão e proibição e restrição de materiais pornográficos, certo? Então, o Dworkin ele vai dizer que ele analisa lá quais são as razões que esse relatório Williams apresentou para que a pornografia fosse mitigada, fosse restringida, certo? Aí diz o seguinte: a melhor sociedade, na visão do relatório Williams, seria aquela que provesse as melhores condições para o desenvolvimento humano, social, moral e intelectual, para que sejam tomadas decisões inteligentes para garantir a prosperidade. Mesmo que esse pensamento de que toda decisão social e política tem a finalidade de melhorar a sociedade seja errôneo, o relatório afirma que deve entender o desenvolvimento humano como autodesenvolvimento, ou seja, o indivíduo deve, de modo consciente e refletido, decidir o que é melhor para si. Bom, então existe uma esfera de liberdade individual, o Estado não pode impor a você todos os seus comportamentos. No entanto, quando esse comportamento ele promove, quando essa liberdade de expressão ela promove algum tipo de comportamento antissocial ou alguma coisa que é prejudicial a você, aí você pode proibir, certo? Essa é a posição do relatório Williams para você mitigar, digamos, a pornografia, o acesso à pornografia, certo? Tem uma análise que o Roger Scruton faz sobre a pornografia que é sensacional, né? Ele vai dizer qual que é o problema com a pornografia. O problema com a pornografia é que ela instiga as pessoas a verem a sexualidade de forma puramente materialista e objetiva.
A pornografia, ela destrói a subjetividade das pessoas. Aquele que observa uma cena pornográfica, ele está analisando ali o sexo de forma puramente objetiva e mecânica, sem, né, ter a pressuposição de que uma relação sexual implica em coisas mais profundas, emoções, sentimentos e etc. Né? E que um relacionamento com uma pessoa requer senso de responsabilidade, coisa assim, o ideal de construir uma família, cuidar de filhos, etc. E aí vai dizer o seguinte, que os pais, eles têm o direito a ter uma sociedade que os ajude a criar os seus filhos, provendo os seus filhos com valores, dignidade, etc, etc. E a pornografia não ajuda nisso, certo? Então, vai dizer o Roger Scruton que seria interessante, então, que a pornografia fosse, de alguma forma, restringida, né? Como se não tivesse um livre acesso, como acontece hoje em dia, né? Só que aí, o que vai dizer o Roger Scruton? O relatório, diz o Roger Scruton, ele não foi capaz de formular algo que sirva de filtro para você diferenciar o que é uma contribuição boa e ruim para a sociedade daquilo que circula publicamente. Não é possível você determinar o que é vantajoso e valioso para as pessoas e excluir os conteúdos que seriam imprestáveis para o desenvolvimento delas. Isso mostra a complicação que há em defender o caráter literário de uma publicação shakespeariana como melhor do que uma publicação de pornografia contemporânea. Ou seja, não é possível você distinguir se é melhor você disseminar as obras de Shakespeare ou você disseminar pornografia por aí, né? Então, acho que não precisa falar mais nada, né? Então, essa posição do Dworkin, por exemplo, só para citar dois casos, tá? Então, para resumir a história, mais uma vez, o Scruton, ele vai fazer uma análise bem interessante aqui, ó. Deixa eu só localizar aqui. Tem um trecho. O Scruton, ele vai dizer assim, ele resume essa história muito bem, ele vai dizer aqui, ó. Dworkin é um intelectual da costa leste. Suas causas são as causas do establishment. Desobediência civil, discriminação positiva, liberdade sexual. Seus modos são os modos do establishment. Fogos de artifício intelectuais, sabedoria afetada, deboche cosmopolita da consciência comum, em seus modos ordinários estabelecidos. Uma presunção de que seu oponente deve sempre carregar o ônus da prova. Para Dworkin, como para muitos de sua geração, a posição liberal de esquerda está tão obviamente correta que cabe ao conservador refutá-la, e não ao radical provar seus fundamentos. É o conservador que deve mostrar que há um consenso de convicção moral contra a pornografia, que sua aversão à homossexualidade ou a qualquer outra forma de conduta sexual é algo mais que preconceito, que a segregação está dentro do espírito da Constituição, ou que a recusa a saudar a bandeira ou a servir ao exército não estão. Enfim, e aí o Scruton está de outros exemplos assim. Então, veja que assim como o Gramsci, né, o Dworkin ele também parte dessa pressuposição. Os ideais da esquerda, eles estão tão obviamente corretos que eles estão, digamos, para eles estão ligados diretamente à democracia. Veja que muitos esquerdistas hoje, eles não se veem como esquerdistas. Era justamente esse o projeto do Gramsci, né? Que o sujeito ele não se enxergasse mais como esquerdista. Não, ele é um democrata. Ele é uma pessoa a favor da democracia. Ou, juridicamente falando, ele é simplesmente uma pessoa a favor dos princípios constitucionais, da efetivação do projeto da Constituição para a nossa sociedade, né? Pessoal, acho que eu estou me estendendo demais aqui, mas vou adiantar bastante então. Decisões aí do STF, obviamente ativistas, né? Criminalização da homofobia. Essa é uma decisão. Veja que o STF ele decidiu, então, em 2019, né, equiparar o crime de homofobia ao crime lá de discriminação racial, né? Então foi aprovado aí pelo ministro Celso aprovou a tese proposta pelo relator, o ministro Celso de Mello, né? Aprovou. Então veja que não existe então o crime de homofobia, mas agora isso daí foi equiparado ao crime de racismo. Isso daí é uma flagrante violação aqui, o princípio da proibição da analogia em Malam Partem, certo? Você não pode dizer que o irmão pode ser réu naquele crime lá de abandono material. Assim como você não pode dizer que a pessoa que discrimina outra pessoa por
por opção sexual, está cometendo crime de racismo. Mas, veja que nesse caso existe, então, uma grande movimentação social, movimentos sociais em torno da questão da homofobia. Então, o STF ele reconheceu isso, né? E agora, por analogia em Malan Parkin, você criminaliza, então, essa discriminação contra homossexuais. Tá? Professor, posso interromper um Sim. minuto? É um claro também a agressão ao princípio da separação dos poderes, porque nós temos o judiciário legislando. Sim, perfeito. Claro, eles encontraram aqui uma forma de deturpar completamente a separação de poderes. Né? Exatamente. Ele é algo muito mais grave do que parece. Né? De forma imediata, o problema disso é que você tem o STF legislando, você tem ali criação de tipos penais que não foram criados pelo legislador, né? Mas esse é apenas um problema imediato. Um problema muito mais complexo é a destruição da separação de poderes. Né? Exatamente. Esse é a verdadeira ativismo judicial, porque fere o processo formal legislativo, né? Sem dúvida. Eles criam uma nova figura típica que não existia anteriormente, que é exatamente esse crime aí de homofobia, né? A descriminalização do aborto, por exemplo, também, dos fetos anencéfalos, né? Só existem 2 casos previstos na legislação em que você não pune o aborto, né? Aborto resultante de estupro e o aborto que gera risco de vida para gestante. Mas aí foi lá, o STF disse que o aborto de anencéfalo também não caracteriza, então, uma terceira hipótese, certo? E ainda os ministros eles foram bastante claros no voto deles, né? Veja que eles estavam julgando ali um caso de uma clínica de aborto do Rio de Janeiro, tá? E aí eles disseram lá que aborto também até o 3º mês não é crime. Isso não teve ainda força vinculante, mas foi uma parecer de pelo menos 3 ministros ali, tá? O Barroso, a Rosa Weber e o Fachin, eles disseram isso, tá? Que para eles, no entendimento deles, aborto até o 3º mês, então eles estabeleceram ali um prazo, então, até o 3º mês também não é crime. Embora isso não tenha ainda tido uma força vinculante sobre a jurisprudência, mas já é a posição deles. Se eles conseguirem mais votos aí no Supremo, eles vão decidir isso também. Então vão legalizar o aborto até o 3º mês, por exemplo. Tá? Bom, para fechar, pessoal, já me estendi demais na minha fala, minha conclusão, então, vamos lá. 3 meses e 1 dia, aí vai entrar na discussão também, 3 meses e 1 dia, o que acontece? Acredito que eles vão dizer que não vai ser crime também, né? Bom, para fechar essa história aí, para eu dar a minha conclusão. Veja que nos últimos séculos, todas as instituições criadas na nossa sociedade ocidental para disseminar ou para, digamos, evitar a concentração de poder, elas têm sido minadas, né? A família, veja que a família que antigamente desfrutava de uma grande autonomia, ela tem sido destruída, né? Começa com a instituição do divórcio, né? Começa também, ela vai se difundir também de diversas formas aí. Veja que, por exemplo, o fato de que você é obrigado a matricular seus filhos numa escola, quer dizer, os pais eles perderam aí durante o século XX essa autonomia para educar os seus próprios filhos. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o homeschooling, agora está vindo isso para o Brasil também, graças a Deus, mas é uma conquista muito árdua, né? Mas veja que é um absurdo que se você não matricular seus filhos na escola, você vai responder por um crime de abandono intelectual, por exemplo. Então, e tudo isso aconteceu aí nos últimos séculos, certo? Então, a família, ela vem perdendo espaço cada vez mais. O sistema jurídico antigo, que ele era baseado, veja bem, em ordenações comunitárias. Veja que o direito comunitário, antigamente, ele era muito forte. No tempo do Brasil Império, no tempo da monarquia, certo? A legislação local, a decisão judicial local, ela era muito forte, certo? Quando vem a codificação lá após a Revolução Francesa com Napoleão Bonaparte, veja bem que hoje em dia, né, a codificação é elogiada como sendo algo maravilhoso, só que Bonaparte ele não instituiu a codificação para melhorar a sociedade, mas para controlar melhor a sociedade. Então você tem lá um Código Civil, um Código de Processo Civil, um Código Tributário que vale para o país inteiro e assim por diante, né? Então você mina de certa forma então a questão do direito comunitário, né? Então todas essas instituições clássicas criadas ao longo de muitos séculos aí para evitar a concentração do poder, elas têm sido minadas. E uma das últimas aí que tem sido minada, então, é justamente exatamente a monarquia municipalista, conforme muito bem disse o Marco Antônio, né?
Veja que, então, você tem a separação de poderes, né? Bom, a separação de poderes agora está sendo minada justamente pelo ativismo judicial. É aí que vai terminar essa história, né? Então, a hora que o Supremo Tribunal se sobrepõe ao Congresso Nacional, a partir do momento que ele diz que o Congresso Nacional foi muito lento e não legislou sobre um certo assunto, que cabe a ele, então, suprir essa omissão, então você está destruindo a separação de poderes, e aí você tem ali 11 ministros que não foram eleitos pela população, tomando decisões em nome de uma suposta população, certo? Bom, veja bem, quero fazer o seguinte comentário. De forma alguma, eu sou a favor de discriminação das pessoas, né? Talvez eu até seja a favor de que, se uma pessoa sofrer discriminação por sua opção sexual, que o autor dessa discriminação seja punido, de alguma forma, inclusive criminalmente. Por exemplo, se alguém veda a pessoa veda admissão ao emprego porque o cara é homossexual. Bom, me parece que isso é bastante agressivo, merece uma punição, concordo com isso. Mas desde que isso seja feito pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo Tribunal Federal em uma suposta interpretação dos princípios constitucionais. Se for assim, eu teria algumas sugestões, então, ao Supremo Tribunal Federal. Já que eles não são esquerdistas, já que eles não estão, já que o Dworkin nada tem a ver com ativismo, e que ele não tende à esquerda, mas que ele é simplesmente uma pessoa interessada em princípios constitucionais, então eu tenho algumas sugestões ao Supremo também, fazer algumas alterações legislativas com base em princípios constitucionais. Por exemplo, Supremo, vamos dizer então que o Estatuto do Desarmamento ele é inconstitucional, porque ele viola o artigo 6º da Constituição Federal, que vai dizer que a segurança é um direito social, que a segurança pública é um dever do Estado e um direito de todos. Eu tenho o direito de me defender, direito à legítima defesa. Então, o Estatuto do Desarmamento é inconstitucional. Por que o Supremo não declara o Estatuto do Desarmamento uma legislação inconstitucional, porque impede todo cidadão brasileiro de exercer a legítima defesa? Uma vez que o Estado é incapaz de desarmar a população inteira, né? Os traficantes andam armados aí com fuzis AR-15 e AK-47, então que eu, pelo menos, tenho o meu direito de ter um 38, sem ter que pagar um monte de imposto, sem que passar por um monte de burocracia. Então, o Estatuto do Desarmamento ele é claramente inconstitucional. Então, o Supremo que verifique isso. Uma outra sugestão para o Supremo, já que agora é válida a analogia em Malan Park, veja que, por exemplo, a suástica nazista, ela configura crime, certo? Lei 9459. Então, você disseminar os símbolos nazistas, ele é um crime. Bom, vamos equiparar, então, a suástica nazista ao símbolo comunista da foice do martelo. Aliás, o comunismo, ele matou muito mais gente do que o nazismo. O comunismo ele é 1000 vezes mais perigoso que o nazismo. O nazismo ele é claramente idiota, ele é racista por natureza, ele é claramente estúpido. Agora, o comunismo ele é muito pior, porque, na verdade, ele é mais sedutor, ele é mais insidioso, digamos assim, e as consequências foram 1000 vezes piores do que o próprio nazismo. Veja que se atribui, em geral, a Hitler a morte de mais ou menos 6 milhões de judeus. O comunismo matou 100 milhões de pessoas, né? Nas expectativas mais tranquilas, aí foram 100 milhões de pessoas. Então vamos equiparar aí os símbolos nazistas, essas camisetas do Che Guevara. Che Guevara foi um assassino, certo? Ajudou a instaurar uma ditadura em Cuba, né, que matou aí mais ou menos 100 mil pessoas, uma ditadura, a mais longa ditadura das Américas, né? Teve ajuda aí do Che Guevara. No entanto, a cara dele está aí estampada em camisetas, né? Então vamos criminalizar isso daí também por equiparação. Vamos incluir também a corrupção no rol de crimes hediondos, certo? Então, a população brasileira está cansada da corrupção, não é isso? Então, a população brasileira está cansada da corrupção, assim como a população brasileira está cansada dos crimes de homofobia. Então, vamos criminalizar isso aí, vamos tornar mais severa a aplicação dessa lei nesse caso. Então, vamos incluir a corrupção, por analogia, no rol de crimes hediondos, né? Recursos infindáveis, né? Nunca termina, né? Esses recursos que tem na legislação brasileira, né? Favorecendo criminosos e assim por diante, né? Então vamos fazer o seguinte, em nome do princípio da celeridade processual é um princípio importante, né? As partes têm direito a um julgamento célere, certo? Então vamos revogar aí uma parte desses, vamos declarar que são inconstitucionais muitos desses princípios previstos na legislação, né? Ou ainda, vamos revogar todas as hipóteses de permissão ao aborto. O aborto não é mais permitido nem mesmo em caso de estupro ou de risco à gestante, até porque o Pacto de São José da Costa Rica estabelece que a vida tem que ser protegida desde a concepção, né? E sem fazer ressalvas, certo? Então,
podemos fazer tudo isso, mas claro que eles não vão fazer, porque essas seriam pautas de uma direita conservadora, e isso não vai entrar em linha de conta, certo? Só entra os princípios. Os princípios, nós defendemos os princípios, mas princípios é da esquerda. Bom, pessoal, como dizia o Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer, né? Com isso aqui eu me encaminho então para a minha conclusão final mesmo. Veja que qual que é a solução para isso? Não há uma solução institucional, né? Veja que quando há um problema no poder executivo, você faz um impeachment, né? Quando tem um problema no legislativo, você resolve no voto, ou mesmo destituindo congressistas e assim por diante, né? Agora, o que fazer com interpretações estapafúrdias da lei realizadas por ministro supremo? Não tem nada previsto na Constituição sobre isso. Pela via jurídica, pela via institucional, nós estamos de mãos atadas. Não há o que fazer. Nós não podemos dizer aos ministros como devem interpretar a lei, por mais que isso esteja na tradição jurídica de milênios aí, né? Então, não há nada o que ser fazer pela via institucional, né? O Eric Wegelin, né, ele dizia, então, que quando você tem uma situação de degeneração cultural, que é justamente isso que nós temos, as instituições elas não vão funcionar, ou elas vão funcionar contra a sua própria população. A solução dada pelo Wegelin chamava-se, então, a chamada abertura à transcendência, né? Nós não podemos perder as esperanças, no seguinte sentido. Apesar de tudo isso, nós não devemos nos esquecer que nós não precisamos, no fim das contas, do Supremo, ou não precisamos tanto assim. Nós não precisamos tanto assim das instituições, né? Como conservadores, nós temos uma crença na transcendência, né? Que existem valores que transcendem o tempo, que transcendem a história, que transcendem as próprias instituições. Esses valores, eles não são subjetivos, não são abstratos, mas eles são muito concretos. E uma vez que você adere a eles, né, a sua vida ela é permeada de sentido e de objetividade, certo? Dito em outras palavras, quando você assume para você a internalização desses princípios, o próprio Deus se coloca ao nosso lado, né, para nos defender e para promover a sua vida, né, a estabilidade da sua vida. Não significa que você não vai ter contratempos na sua vida, que você não vai sofrer durante a sua vida, né? Jesus disse que neste mundo tereis tribulações, né? Mas nós não devemos desesperar, porque ele venceu o mundo, certo? Então, o que nós não podemos fazer é nos ajoelharmos diante dos homens, né? Nos ajoelhamos diante de Deus e a ele dedicamos a nossa vida. Então, no final das contas, a verdade é que nós não precisamos tanto assim das instituições. Nós temos uma tradição e é nela que nós construímos a nossa casa, sobre a rocha, né? Essa tradição ocidental é que é a verdadeira rocha sobre a qual a gente constitui a nossa vida. Nós não precisamos da chancela institucional de ministros progressistas e revolucionários para levarmos uma vida digna e, por que não dizer, também uma vida feliz, né? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Desculpe me estender demais aí. Muito bom. Eu senti que tinha mais coisa para falar, esperando que o tempo não fica muito grande para isso depois compartilhar. Bem, esse final que você falou aí, inclusive eu faço algumas palavras para algumas pessoas no Instagram, e hoje eu falei sobre o caminho eterno, sobre os valores eternos, e você terminou assim, alegrando meu coração. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de um leigo, então. Há alguma diferença entre ativismo judicial e juristocracia, ou uma coisa culmina na outra? Uma coisa vai culminar na outra, né? A juristocracia seria, então, esse governo dos juízes, né? Juízes que não são eleitos pelo povo, juízes que são nomeados, né? Veja que, aliás, a nomeação de alguns ministros aí cá entre nós, né? É bastante oportunista, né? Me lembro que quando o presidente aí disse que queria nomear um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo, foi um auê, né? Foi um grande escândalo. Por outro lado, quando um outro presidente aí resolveu nomear um ministro que está até hoje
e que sequer foi aprovado em concurso para a magistratura, não houve o mesmo problema, né? Então, se você nomeia um ministro que está de acordo com a política do partido, tudo bem, senão vai haver um problema. Então, a democracia é para eles, não para os cristãos, certo? Então, você é admitido nessa vida democrática aí, se você compactua com os valores progressistas. Do contrário, você é um inimigo público, né? Bom, a esquerda descobriu, com esse ativismo judicial, uma forma, então, de impor esses ideais socialistas à sociedade sem precisar entrar numa guerra militar, né? E uma via muito mais simples do que ficar tentando aprovar leis novas no Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional, ele frequentemente ele se corrompe, ele exige pagamento de mensalão para aprovar alguma lei, isso sai muito claro, muito caro, né? Agora, se você defende isso através do ativismo judicial, você tem ali apenas 11 ministros, que é muito mais fácil de você convencer, né? Então, essa foi a grande jogada da esquerda. Não é algo, como eu disse aí na palestra, não é algo que vem de agora. Isso vem sendo tramado há décadas, né? Há mais de um século isso já vem sendo discutido dentro da esquerda. Você vê o tanto de tempo, né? O Menger, lá em 1887, já estava dizendo sobre isso, né? Então, enfim, essa é a estratégia que a esquerda vem adotando. E ela combina uma juristocracia, mas não é uma juristocracia de juízes independentes. Não, são juízes, é uma juristocracia de juízes comprometidos com os ideais de esquerda, né? Mas esperamos em Deus que haja juiz em Berlim ainda, né? Alguns estão aparecendo já e estão quebrando isso aqui. Sim. Porque senão... Eu não sei, eu confesso que eu não sou muito otimista. Eu acho que a gente precisa mesmo de uma revolução cultural muito grande, né? Então, fazer uma revolução cultural inversa, né? Então, existe uma manipulação ideológica muito grande dentro das próprias universidades, né? Veja que você não vê trabalhos acadêmicos sobre autores de direita, né? Você não vê trabalhos acadêmicos sobre Roger Scruton, sobre Eric Wegelin, né? Não, é sempre a mesma coisa, é sempre Marx, sempre Foucault, sempre Dworkin, sempre o John Rawls, né, que é outro de esquerda aí também. Agora, sobre John Finnis, por exemplo, raramente você vê alguma coisa, né? Então, já começa a guerra mesmo, ela é gramsciana, né? Então, é uma hegemonia cultural e ela tem que ser quebrada, né? A população inteira ela é conservadora, na sua maioria, não há dúvida, a população brasileira ela é conservadora, mas ela é governada por burocratas progressistas, né? Quando não de extrema esquerda. Próximo, quem gostaria de contribuir? Eu tenho mais pergunta aqui. Professor, primeiro parabenizar o senhor pela aula aí. Obrigado. Vou usar o seu termo do início que você usou, em clara dissessa interpretatio. A sua aula foi tão exemplificativa, explícita, assim, de entender o conteúdo, que para mim foi tão claro que eu tenho poucas perguntas, quase nenhuma, mas a demonstração do senhor hoje à noite foi... Eu estava falando aqui com o Marco Antônio e com o pessoal aqui no chat aqui. Foi exemplificativa do que acontece no país hoje, onde né, nós sofremos um processo de constitucionalização, principalmente do direito civil, né, do direito penal, tudo né, a partir principalmente do direito civil, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, onde a Constituição ela é elevada ao pilar central de um Estado democrático de direito, né, e eles foram ali colocando no bojo da Constituição todo esse progressismo, né? Foram pela via judicial, acharam esse caminho, né? Que, como o senhor falou, já está aí há quase 100 anos. E os caras são pragmáticos. Eu sempre falo aqui, professor, que os grupos, como o senhor falou no início também, nossos grupos de conservadores estão se formando agora, nessa consciência conservadora. Claro que já temos pessoas aí como o professor Olavo de Carvalho, muito tempo nessa labuta aí, que inclusive era de esquerda, né? Ele tenta dar sua contribuição aí, como ele mesmo diz, antes dele partir, porque ele se arrependeu. E é óbvio que a esquerda ela ocupou todos os espaços possíveis dentro onde há poder no Estado, esses caras ocuparam.
E concordo com o senhor. Às vezes eu até falo com o Marco Antônio, com o pessoal aqui do grupo, que eu não vejo a luz no final do túnel, a não ser com um grande esforço e com o passar do tempo, né? A gente plantar daqui a 10, 20, 30 para colher lá na frente. Não sei se essa guerra ela vai ser vencida pelo nosso time, mas tá aí uma grande batalha a ser promovida e a ser vencida. Porque esses Vamos caras, vencer, eles vamos controlam a vencer. mídia, eles controlam aonde nós temos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos o STF, tudo contra, tudo contra. A mídia jogando contra o tempo inteiro. E aqueles que ousam, como o senhor falou, como o Marco Antônio falou e o pessoal falou, ousam a ir de encontro aos princípios da esquerda, os caras estão eliminando, seja através na internet do cancelamento, seja através do STF com decisões claramente inconstitucionais, de, por exemplo, desmonetização de canais conservadores, é só isso, sabe? Hoje, e o que o senhor falou, hoje eu estava ouvindo uma entrevista do Alan dos Santos, que ele falou exatamente isso que acontece nos Estados Unidos, que ele estava tranquilo em relação ao pedido de extradição, por quê? Porque lá ainda há o direito comunitário. Diferentemente no Brasil, ele usou essa expressão hoje, Marco Antônio, professor Bruno, e Flávio, Paulo e Thiago. Ele usou essa expressão, que uma decisão judicial hoje no Brasil, né, ela é resolvida num cafezinho, em Brasília. Diferentemente de uma decisão sem nexo nenhum, que foi mandada aqui pelo ministro Alexandre de Moraes, sem passar aí pelos trâmites legais, chegou aos Estados Unidos, porque lá eles têm que convencer vários funcionários públicos para poder fazer, né, digamos que fosse acontecer, né, para poder ocorrer essa extradição. O que eu tenho certeza absoluta que não vai acontecer. Porque ele vai ter que convencer o promotor lá do Wisconsin, acho que é o Wisconsin ou outro estado que ele se encontra lá, eu esqueci agora. Depois tem que convencer mais outro, e mais outro, e mais outro, até chegar, porque lá é descentralizado, né? Sim. Lá é diferente daqui, né? Então, é exatamente isso que o senhor falou. Então, a nossa guerra aqui é complicada no Brasil, professor. Sim. Aliás, pegando um gancho no que você falou justamente sobre essa questão aí do Alan Santos, veja que uma das questões mais chocantes, um dos exemplos mais chocantes que eu até acabei não falando na minha palestra, é justamente esse inquérito aí das fake news. Isso daí é uma outra situação completamente absurda. Veja que isso é particularmente mais chocante pelo fato de que a esquerda sempre defendeu, né, o chamado garantismo penal, né, que a lei ela sempre tem que proteger o mais fraco, que no caso é sempre o réu, né? Aos amigos. A esquerda ela sempre foi muito rígida com a observação do princípio da legalidade, da estrita legalidade, princípio da proibição da analogia em Malamparte. Qualquer objeção a esses princípios, ela era sempre apontada como uma estratégia fascista, como aí começava a citar os exemplos do AI-5, né? Você quer voltar ao AI-5 lá do regime militar, não sei o quê. De repente, vem o Supremo e não só faz criminalização de condutas por analogia em Malamparte, mas abre um inquérito para apurar as tais das fake news, tá? Uma série de violações ao processo penal, né? Só para citar exemplos aqui. Veja que é básico no processo penal que um juiz ele não pode abrir uma investigação de ofício. Né? De ofício. Quem vai solicitar isso é o Ministério Público, é uma separação de atribuições ali dentro, certo? No caso do inquérito das fake news, o Supremo ele instaura de ofício, ele investiga, ele julga, e se for o caso, ele condena. Sem ele a figura do MP. Ele faz tudo. Isso é um despotismo, isso é um totalitarismo. Isso é basicamente o que eles tanto citam historicamente, né? Que os reis déspotas faziam. Então era ele que mandava a briga, ele tinha um inimigo político, ele caçava o cara, mandava prender, processava, etc, etc. Né? Então, violando ali o princípio da inércia do juiz. Né? Um outro detalhe sobre o inquérito das fake news. Veja que quando um inquérito como esse é aberto, ainda que fosse uma investigação, um procedimento dentro do Supremo, para você nomear um relator, por caso, esse relator ele é nomeado por sorteio para atuar no certo Lá foi caso. indicação. No inquérito das fake news foi indicação. O Toffoli abriu, que não podia ter aberto, né? Um juiz não pode abrir uma investigação. Passou para Alexandre. E aí ele nomeou lá o Alexandre de Moraes. Né? Foi nomeado, não foi sorteado, violando o regimento interno do Supremo.
né? Então, acho que o Marco Antônio perguntou ali como é que explica isso em sala. Bom, a explicação em sala é o seguinte: o juiz não pode abrir processo, não pode abrir investigação, salvo se for um ministro do Supremo contra um ativista de direita. Daí pode. Exato. Professor, então nós temos uma exceção. Outra coisa que salta aos olhos, exatamente isso, corroborar o que o senhor falou, é a decisão. O senhor lembra em 2016, houve uma decisão, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, houve um tempo que se passou, depois ele dá a decisão, eles acatam a prisão em segunda instância. O senhor lembra disso? Vem a prisão do Lula em 2018, ele volta atrás, né? Sim. Eles botam em pauta de novo esse julgamento. Eles afirmam agora, para poder soltar o Lula, para ele ficar elegível agora em 2022, que não mais, né, pelo princípio da inocência, na Constituição Federal, que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito julgado, e voltam a ter um entendimento mais retrógrado possível, mas também mais benevolente à causa deles. Olha, aí que eu não entendo, professor. Se agora não pode mais o cara, mesmo condenado em primeira instância, o cara ser preso, seja qual fosse, prisão cautelar, prisão, enfim, cautelar, né? Nesse caso é cautelar porque não é definitivo, porque não tem uma sentença de mérito transitada em julgado. Enfim, por que então que o Alexandre de Moraes determina a prisão, por exemplo, de Roberto Jefferson? Eles não foram julgados, não há processo. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Não, do deputado... Aquele deputado do Rio de Janeiro, deputado federal, que era PM no Rio. Tem do Silveira. Sabe o que é Silveira, né? Tem o do jornalista. Eu vou complementar. Eu escrevi hoje no Facebook aqui, só para complementar o que você está dizendo aí, um outro exemplo. Eu escrevi no Facebook hoje. Em 2015, o presidente da CUT, Wagner Freitas, disse diante do então presidente da República, diante da Dilma, lá no comício, não sei o que estava tendo lá, mas transmitido nacionalmente, né? Ele disse que eles estariam dispostos a pegarem armas para proteger o mandato da Dilma, em caso do impeachment da Dilma. Foi o líder do MST. O líder do MST. Eu encontrei a reportagem que era o da CUT, Wagner Freitas. Isso. Talvez seja errado. Não, é isso mesmo. Entre as frases dele, seremos um exército. Outra frase, é preciso ir às ruas com armas na mão. Veja, na época o STF não abriu inquérito para apurar uma suposta instigação à guerra civil aí no país, né? Exato. Uma suposta insurreição contra a decisão do Congresso ou mesmo do Supremo, certo? Ele está me intimidando, né? Agora, se o Sérgio Reis falar alguma coisa parecida, se o Bernardo Kister falar alguma coisa parecida, o Alan dos Santos, Zé Trovão, não, daí é uma conspiração. Veja que o esquerdista, ele vive de conspiração. O esquerdista, desde Marx, né, eles acham que a sociedade inteira é conspiração. Marx, ele achava que a religião é uma conspiração burguesa para oprimir os pobres. Marx achava que o direito inteiro é uma conspiração burguesa para oprimir os pobres, certo? Agora, se você disser que a esquerda está aliada no Foro de São Paulo com narcotraficantes, se você provar que eles estão enviando dinheiro para Cuba, para Venezuela, você falar que isso é uma conspiração para instaurar o socialismo no continente latino-americano, você provar que eles ajudaram a eleger o Hugo Chávez, o Evo Morales, se você mostrar que eles ajudaram a preservar a ditadura cubana, daí você é um teórico da conspiração, aí você está alucinando. Para eles, até a religião é uma conspiração burguesa, mas enviar dinheiro para Cuba, não, isso é teoria da conspiração, isso jamais, né? Quem é o inimigo aqui da sociedade não é o presidente da CUT que está incentivando as pessoas a pegarem armas, não, é o Sérgio Reis que fez um comentário feio lá sobre o Supremo, daí esse cara tem que ser preso, esse cara é perigoso. Exatamente. Então é uma ditadura do judiciário mesmo, mas é uma ditadura esquerdista. Hoje parece que houve um discurso do Alexandre de Moraes que a frase foi a seguinte, professor, que ele defende a liberdade de expressão, mas que a liberdade de expressão deve ser limitada. Ou seja, assim, traduzindo, né?
Quem ultrapassar os limites, de acordo com o entendimento dele, deve ser punido. É a típica coisa que não dá para entender um Estado democrático que se diz livre, né? É uma contradição muito grande, porque a liberdade, claro que nenhum direito fundamental, ele como é que eu vou falar? É absoluto. Não, você colocar, mas feministas... a liberdade é fundamento da República. Não, por exemplo, as feministas lá representando a Virgem Maria abortando Cristo na frente da igreja, urinando, defecando nas escadarias da igreja. Isso não é ofensa à liberdade religiosa. Isso não é discriminação religiosa. Não, isso não é nada. Tudo bem. Agora, vá fazer a mesma coisa na frente do Supremo. Vá fazer a mesma coisa lá vá na sede do PT e tente fazer isso para você ver o que acontece. Então... Marco Antônio, tá me ouvindo? Pode falar. Sim. Bom, eu vou seguir por um caminho, isso é uma construção minha, tá? Eu vou fugir um pouquinho, Bruno, a questões assim de natureza legal, né? Um pouco do que você falou, e fugir um pouquinho do que o Gilberto, e na verdade essa linha, porque o que eu percebo, isso é uma percepção minha, tá? Vamos ver se eu consigo ser claro também no que eu vou falar. Primeiro eu faço uma pergunta. Vocês já foram a um hospital psiquiátrico? Alguém já foi? Gilberto, sim. Né? Eu nunca fui em hospital psiquiátrico, mas já estive em complexo médico penal que tem pessoas com problemas psiquiátricos e que praticaram crimes, inclusive. Então, Isso. Não sei se serve a experiência. Serve. Eu também já fui. O que não como paciente, felizmente. Vamos lá. O que acontece? O que eu notei, até porque é uma área, Bruno, que eu estudo, eu estou fazendo 5º período de psicologia também, né? É uma área que eu estudo já há um certo tempo. Eu fico avaliando uma coisa. Eu lembro que quando eu estive num hospital psiquiátrico aqui, o Gilberto deve conhecer, que é o Santa Isabel, em Cachoeiro, Gilberto. Né? Os internos, né, eles ficavam em torno de mim e de algumas outras pessoas que iam fazer visita a pacientes, e eles vão te abordando e conversando e falando, tal, né? E uma coisa que eu notei é que eles, dependendo de quem esteja ali ouvindo, eles são muito sedutores, alguns, né? Alguns assim são totalmente fora da real, mas muitos, eles criam uma certa realidade, ou eles criam uma ficção que, se você não tiver o pé no chão, eles te convencem. Por exemplo, conversa com um psiquiatra, né? Um psiquiatra, um psicólogo, alguém que esteja um tanto quanto habituado, e o cara, ele delimita muito, você está entendendo? O negócio é o seguinte, esse cara é psicótico, você está entendendo? Ou esse cara é esquizofrênico, tal, né? Eu fico me perguntando onde eu estou querendo chegar com isso. Até que ponto nós não estamos também tentando dialogar e estabelecer uma relação de normalidade com pessoas que estão num grau de psicopatia. Você está entendendo? Eu não sei se não vai chegar um momento, sabe, meus amigos, que nós vamos ter que dar um basta e falar, ser assim, tipo um psiquiatra falar, cara, você tá louco, tá? O normal aqui, vamos delimitar, sou eu. Você entende o que eu estou querendo falar? Porque a impressão que eu tenho é que, por exemplo, nós estamos convivendo de uma maneira muito pacífica, quando eu digo muito pacífica, tentando dialogar muito com pessoas que não têm um grau de sanidade, porque se você pegar hoje um cara como o Alexandre de Moraes, esse cara,
esse cara ele tem uma psicopatia, alguma coisa nesse sentido. Porque não é normal esse raciocínio. E outra coisa, existem graus de transtornos mentais que você normalmente, o psicopata ele é normalmente ele é inteligente. Eles são pessoas muito astutas, você está entendendo? Mas ele não deixa de ser um psicopata. E mais, a psicopatia, ela não é uma doença dentro da psiquiatria, né? A psicopatia, ela é uma deformidade de caráter, tá? Se você conversar com qualquer psiquiatra, primeiro, a psicopatia não é uma doença e, portanto, não tem cura. Porque não é uma doença. Ela é uma deformidade de caráter. E a impressão que eu tenho, às vezes, assim, é que a gente está entrando um pouco nesse jogo deles, sabe, tentando trazê-los a uma realidade que eles não vão chegar a essa realidade, entende? Eu não sei se eu consegui ser claro no que eu estou dizendo. A impressão que eu tenho é que se continuarmos da forma que nós estamos, nós vamos ter uma opção. Sabe, Gilberto, é colocar o cabra dentro da viatura falar, amigo, aqui, ó, eu sou a lei e você aqui é um criminoso e acabou. Porque a impressão que eu tenho é que a gente está dando muita onda para esse pessoal. E só para finalizar, Gilberto, a impressão que eu tenho complementando é que faltam vozes dentro da nossa sociedade, e as vozes que têm surgido assim com uma certa força, por exemplo, por incrível que pareça, um Roberto Jefferson, por incrível que pareça, né? O Olavo que veio dali, né? E talvez por isso até que ele tem essa autoridade para falar também, né? De maneira geral, nós estamos assim nos deixando os doentes do hospital psiquiátrico, eles estão conduzindo o hospital. É a impressão que eu tenho, tá? Eu paro por aqui. Eu posso só dar de maneira preambular, e que o professor Bruno acho que vai falar melhor do que eu. O que eu posso dizer, assim, concordo com... Entendi o que você falou, Paulo. Eu tive um problema sério, grave, pessoal, familiar, e eu tive que entrar nesse mundo da psicopatia. E como você deve saber, estudando psicologia no quinto ano, não sei, você falou quinto período, né? Você sabe que eles gostam de status, poder, né? E outras coisitas mais. E o mundo do poder gira que política é poder. E esses caras estão lá. Esses caras querem, de qualquer forma, essa revolução, que antes era pelas armas e agora vem pela cultura. E realmente, como o Bolsonaro, a galera da direita, ela tenta jogar. Às vezes eu até vejo você fazendo pergunta para o Marco Antônio lá no grupo, Marco Antônio fica falando assim, não, calma, isso é um processo lento, é um processo gradual e tal. Eu entendi, por causa dos princípios conservadores, nós temos que ir, né, por esse caminho. Mas realmente, lidar com psicopata não é nada fácil. Os caras são extremamente pragmáticos, os caras são extremamente... eles conseguem convencer qualquer um do que eles querem, né? E numa população em que falta educação, isso fica muito mais fácil para eles. Mas a grande questão que eu vejo é o seguinte, senhores, aqui hoje. A luta ela é tão árdua, que hoje qualquer um que tente furar esse processo que está acontecendo, acho que em nível mundial, é o que nós estamos vendo aqui hoje, perseguição, já temos exilados políticos, os caras estão acabando com a vida pública dessas pessoas, estão sendo presos ilegalmente, estão sendo desmonetizados pelo STF ou pelo TSE, por decisões judiciais. Então, qualquer um hoje que entre nesse caminho de enfrentamento com esses caras, seja pela psicopatia, seja pela maldade pura e simples, os caras estão, assim, jogando para escanteio e literalmente passando o trator. É complicadíssimo. Professor Bruno, faz uma consideração em cima do que foi dito para poder fechar o vídeo e depois a gente continua conversando, senão o vídeo fica muito longo. Tá. Não sei se o Paulo conhece, talvez conheça, se não conhece, eu estou sugerindo, então.
a obra daquele psiquiatra, se eu não me engano, polonês, não sei se o alemão, Andrew Lobachevsky, que escreveu sobre ponerologia. Justamente a respeito desse assunto aí, essa obra Ponerologia, Psicopatas no Poder, esse é o título da obra, Ponerologia, Psicopatas no Poder, em que ele faz o estudo justamente sobre a doutrina comunista, e aí ele faz uma análise sobre como que é a sociedade governada por comunistas, o que é a doutrina comunista no final das contas desse ponto de vista, né? Aliás, só um parênteses aqui, eu conheci a minha esposa em um curso sobre ponerologia, né, que aliás era feito lá pelo professor Maurício, que de repente pode ser até uma indicação aí de um próximo tema, de repente você pode convidar o Maurício para dar uma palestra para vocês sobre ponerologia, tá? Excelente. Enfim, basicamente, o que eu lembro da teoria da ponerologia é justamente explicando que os psicopatas eles estão sempre lutando para chegar ao poder, eles sempre chegam ao poder, e uma vez que eles conquistam o poder, uma vez que você tem uma sociedade governada por psicopatas, é claro que o restante da população não é psicopata, tem muitos psicopatas na população, mas a maior parte, né, não tem psicopatia. De qualquer maneira, os psicopatas eles são muito inteligentes, e eles sabem manipular os sentimentos das pessoas. Eles mesmos não têm sentimentos, eles não têm remorso, não têm arrependimento, não têm nada, né? Coração frio, coração seco. Empatia zero. Empatia zero. Mas eles têm uma imensa habilidade para manipular os sentimentos dos outros, para despertar nas outras pessoas sentimentos de compaixão ou sentimentos de raiva, sentimentos de amor ao próximo, enfim. Eles sabem argumentar, sabem expor, sabem ser comoventes quando eles querem, certo? E aí o que acontece? Quando você tem psicopatas no poder, o restante da população vai se tornar histérica. Você gera uma histeria em massa na população, que é justamente o que você vê nesses movimentos sociais, né? Pessoas completamente histéricas, né? Que não são pessoas que não agem de forma racional, mas por forma puramente emocional, né? Então, uma vez que o psicopata ele tem essa habilidade, é isso que ele faz, né? E nós não podemos ter dúvida alguma de que nós lidamos com psicopatas e que a teoria marxista, muito provavelmente Marx ele era um psicopata, né? O cara genial, inteligente. Uma vez eu estava conversando, inclusive, com o professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo estava escrevendo no Facebook sobre essa questão de você encontrar a sua vocação, de você descobrir qual que é o seu talento e tal. E aí estava você falando sobre talento literário e que muitas vezes a sua vocação ela pode ser deturpada por sentimentos errados que você tem, que a primeira coisa que você tem que fazer antes de entrar na vida intelectual é você resolver os seus dilemas pessoais e emocionais para que você não use a tua cultura que você adquire para fins errados, certo? E aí chegou no assunto sobre Marx, por que Marx, né? Obviamente que Marx ele deturpou muitas coisas, né? Esse livro é muito bom também. Marx ele sabia, não é possível que Marx não soubesse que muitas das suas teorias eram completamente malucas, né? E mesmo assim ele defendia aquilo com unhas e dentes, né? Por que ele fazia aquilo e tal, né? Aliás, a história de Marx, não sei se vocês sabem, mas na adolescência, Marx ele era um cristão, né? Existem poemas escritos por Marx, quando ele tinha ali 16, 17 anos, poemas belíssimos, né? Que poderia ter sido escrito aí, sei lá, por um padre, né? Agora, quando ele completa seus 18 anos, ele começa a criar a sua teoria marxista, que é uma teoria de revolta contra a estrutura da realidade, e ele vai usar isso de forma a mover muitas pessoas para um grande holocausto, né? Eu perguntei para o Olavo, então, quem sabe o Marx, ele, por algum motivo, ele teve uma deturpação lá na sua adolescência, mas quem sabe se ele usasse a sua vocação, ele poderia ser, quem sabe, um grande escritor de literatura. Quem sabe ele poderia ter escrito grandes obras clássicas de literatura. Aí eu me lembro que o professor Olavo, ele simplesmente ele escreveu o seguinte: o Marx, ele era um escritor poderoso, né? Poderoso como os psicopatas, né? Capaz de mover as pessoas e comover as pessoas, né? Então é isso que eles fazem, eles mexem com as emoções das pessoas, eles chamam as pessoas para lutar contra a pobreza, contra a discriminação. Todas essas causas são muito bonitas, são causas que colocam a pessoa em luta pela justiça e tal, né? Mas por trás não é isso que eles querem, eles não querem promover a justiça, eles querem, né, o seu próprio poder. Nós não podemos nos iludir,
nós vamos convencer essas pessoas, né? A gente não vai convencer os psicopatas, né? Eles vão sempre estar deturpando o assunto, né? O objetivo deles é controlar tudo, é ter o poder. A gente não pode duvidar disso, né? Basta a gente observar, por exemplo, a atitude de Hitler, né? Hitler já sabia que a guerra estava perdida, que não tinha o que fazer. Mesmo assim, ele continuou enganando o seu exército, né? Dizendo que era para eles continuarem lutando, né? Mesmo quando um fronte lá já estava, não tinha mais o que fazer, ele mentia para aquele fronte da batalha, dizendo que no outro fronte a guerra estava vencida já, que só faltava eles vencer ali, quando na verdade já estava tudo perdido. Quer dizer, somente com o intuito de causar o maior número de mortes possíveis, né? Então, evidentemente, uma atitude completamente psicopata, sem nexo, né? Então, sem dúvida, é com esse tipo de pessoa que a gente está lidando, e não é argumentando que a gente vai convencer eles, né? Eu acho que é disso que trata também essa abertura à transcendência do Eric Wegelin. Como conservadores, a gente não pode se equiparar aos psicopatas. A luta deles é pelo poder. A nossa luta não é exatamente pelo poder, né? A gente não quer o poder. O poder talvez seja uma consequência se a sociedade voltar a seu status de sanidade mental, certo? Aí vai ser uma consequência. Mas não é nosso objetivo, né? Nosso objetivo é se conectar com Deus e levar uma vida digna diante de Deus, né? Se isso vai se tornar a hegemonia na sociedade, isso aí cabe também a Deus, né? A gente reza para que Deus nos ajude, mas, por outro lado, para nós que somos cristãos, a gente sabe que o fim da história vai ser resolvido por Cristo e não por nós, né? Os cristãos, eles não vão triunfar no mundo. A gente não pode esperar que a gente vai... durante um tempo, a Igreja Católica triunfou, né, em nome de Cristo, e governou a Europa, né? Mas isso não vai se repetir novamente, né? De agora em diante é ladeira abaixo, e no final das contas, somente com o retorno de Cristo que vai ser resolvido, né? Isso não impede, claro, que a gente continue lutando, e quem sabe a gente reconquiste ainda uma outra hegemonia, mas isso deve ser mais talvez a vontade de Deus do que a nossa própria vontade, né? A gente tem que cumprir a nossa parte dentro da nossa vida, se abrir a transcendência dentro da nossa própria vida, e se for o caso, que Deus faça o resto em relação ao restante da sociedade, né? Meu querido, mais uma vez, eu não sei nem como agradecer, muitos esclarecimentos, a conversa com você é sempre muito boa, e aí eu queria deixar você dar o seu boa noite, tá certo? Para a gente poder fechar o vídeo assim, com chave de ouro, e receba mais uma vez o nosso carinho e agradecimento, né, Paulo? E teremos outras vezes para conversarmos aqui, e que você também apareça nas outras palestras também. Tá bom, meu querido? Então, muito obrigado aí pela acolhida de sempre, muito obrigado pela oportunidade, é sempre uma grande satisfação conversar com vocês, sempre muito enriquecedora a conversa. Venho aqui como palestrante, supostamente para dizer ou explicar alguma coisa, mas eu sempre, na verdade, acredito que quem sai daqui com mais esclarecimentos, com mais ideias, aí sou eu, né? Agradeço aí pelas contribuições do Gilberto, do Paulo e também do Marco, aí, enfim, né? Saio daqui com muitas ideias novas aí, e tenho os meus votos aí de elevada estima aí para que vocês continuem nesse trabalho, nesses estudos que vocês vêm desenvolvendo, e vocês continuem aí convidando outros palestrantes aí, né? Parabéns para vocês pelo trabalho, e não quero me convidar, mas espero ter mais umas oportunidades aí para estar sempre junto conversando. Com certeza terá. Felicidade, e esse momento da família de vocês aí, olha, que o Senhor abençoe você grandemente em tudo, e aquela conversa nossa sobre as fraldas, pense nas fraldas de pano, que é retrô e está voltando. Então, muito obrigado, e acho que esse também é um dos caminhos, né? Família cristã tem que ser numerosa. Estou trabalhando para isso, né? Estou começando agora, mas espero ter uma família numerosa e encher o mundo de pequenos cristãos aí também. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos, até mais. Valeu, boa noite. Até mais.